E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom, vamos para a terceira e última parte, desse conteúdo do capítulo 6 aí do livro 1b, sobre o Segundo Reinado. Vamos abordar agora propriamente a questão da crise do regime monárquico brasileiro. Nós falamos da política externa, a crise da questão Christie, da Guerra do Paraguai. Falamos também da questão interna, que é a Lei Eusébio de Queiroz, Lei de Terras, a questão da imigração. Então agora nós vamos abordar os fatores que de fato levaram à crise e à decadência da monarquia no Brasil. O primeiro fator, sem dúvida, é a Guerra do Paraguai, a maldita guerra, como o próprio o Barão de Mauá se referia a ela. Na verdade, foi um grande tiro no pé do governo brasileiro, da monarquia brasileira de uma forma geral. A Guerra do Paraguai, ela acabou com a estabilidade econômica do Segundo Reinado. Então, um dos fatores de sustentação de qualquer regime político é a economia. Se a economia vai mal, o regime político vai mal, isso é óbvio, E a Guerra do Paraguai provocou um aumento exagerado nos gastos públicos, na dívida do Estado brasileiro, então a estabilidade econômica foi para as cucuias, Além de arruinar a economia do Império, fortaleceu os militares. Os militares do Exército se transformaram, após 1870, no principal núcleo de contestação da monarquia do Brasil. E aí nós temos a tal da questão militar, A questão militar nada mais é o quê? Porque os militares, como instituição, eles se sentiam desvalorizados após a Guerra do Paraguai, porque os militares não podiam expressar publicamente seus posicionamentos políticos. Os militares não eram, entre aspas, afagados pela monarquia, no sentido de que não faziam parte do governo, não participavam das decisões governamentais. A Marinha não, A Marinha sempre foi uma arma monarquista, que sempre foi constantemente afagada por Dom Pedro II. Tinha um reconhecimento muito grande da Marinha. Inclusive, depois da proclamação da República, nós vamos ver que a Marinha se revolta contra a República. Mas isso é um episódio que a gente vai falar mais adiante, Então, você tem isso. Essa é a questão militar. Os militares acusavam a monarquia de não dar espaço para que eles pudessem ser protagonistas da política e da administração naquele período. Além disso, você tinha nesse período no Exército a difusão das chamadas ideias positivistas, O Benjamin Constant foi o grande responsável por introduzir o positivismo dentro das Forças Armadas brasileiras. E dessa perspectiva da ideologia positivista, a monarquia era um regime ultrapassado. Na verdade, ela representava tudo aquilo que era ultrapassado: a escravidão, uma economia agrícola, a falta de modernização, de um projeto de modernização efetiva para o país. Então você tinha primeiramente esse núcleo de oposição ao regime monárquico brasileiro. Depois nós vamos observar a atuação dos cafeicultores do Oeste Paulista. Esse grupo fundou o movimento republicano brasileiro, que por sua vez deu um grande impulso ao movimento, à causa abolicionista. Então, praticamente, o movimento republicano e o movimento abolicionista, eles caminham lado a lado, Até porque a escravidão era um dos sustentáculos da monarquia no Brasil. Então, os cafeicultores paulistas defendiam, assim como os militares, que a monarquia impedia o desenvolvimento do país. Só que, na verdade, os paulistas queriam ter acesso ao governo, que era controlado pela monarquia por sua base de apoio, a aristocracia cafeeira do Vale do Paraíba. Então, esses cafeicultores, assim como os militares, eles queriam o quê? Ter voz e vez para poder participar das decisões políticas desse período aí. Um outro aspecto que também queimou o filme, manchou o legado da monarquia brasileira, foi o conflito de Dom Pedro com a igreja em torno da maçonaria, que ficou conhecido como questão religiosa. Dom Pedro era maçom, chefe da maçonaria no Brasil, grão-mestre da maçonaria no Brasil. Mas também
ele era chefe da igreja. O Brasil não era um estado laico durante a monarquia. Então, a religião oficial do Estado brasileiro era o catolicismo. E no Brasil, a autoridade maior era o imperador. Só que nesse período, o Papa editou um documento, uma bula papal, proibindo os maçons de participarem dos rituais da igreja. Você deve estar pensando, professor, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que o ápice da vida social de um brasileiro do século XIX, meus queridos, era ir à missa no domingo. Como é que o imperador não ia comungar, não ia à missa? Como é que alguém, né, naquele período, deixaria de frequentar a igreja? Você estava excluído da sociedade. Cara, o evento maior da semana, hoje é o final de semana, sextou, na verdade, galera com baladinha e tal. Mas no século XIX, para você conhecer uma namorada, para você ver gente diferente, missa era o único local, né, que as pessoas socializavam, principalmente no interior do Brasil. Então, proibir o sujeito de participar da igreja era quase excluir ele da sociedade. Então, o imperador falou, não, quem manda no Brasil sou eu, e aqui no Brasil os maçons vão continuar a participar dos rituais religiosos da igreja. Só que 2 bispos, um de Olinda e outro de Belém, desobedeceram a ordem do imperador para obedecer à ordem do Papa. E aí o Dom Pedro ficou pé da vida, mandou prender os 2 bispos. Isso gerou uma questão institucional entre monarquia e igreja muito grande. Você prendeu um bispo? O bispo é um cara, né, da mais elevada, da mais graúda hierarquia da igreja. Resultado, a igreja católica também gradativamente vai se afastando, né, deixando de dar o apoio ao regime monárquico. Por último, né, o golpe final, a marretada na cabeça do Dom Pedro II, aquilo que realmente extirpou a monarquia no Brasil, é a questão da escravidão, da abolição. Sem dúvida alguma. Nós vimos que já havia sido criada uma lei para tentar enfraquecer essa escravidão. Só que era uma lei para inglês ver, como diz o ditado, né? Ela não era efetiva. Só que nas décadas de 1860 e 70 começaram a ser feitas outras leis, como a lei do ventre livre. A partir de 1873, todos os filhos de escravos que nasciam estavam livres, mas tinham que ficar sob a tutela do senhor até os 18 anos. A lei dos sexagenários. Escravos com mais de 60 anos eram libertos. Aí eu vos pergunto, que escravo chega aos 60 anos? Com as condições de vida do Brasil, a expectativa média de vida das pessoas era de 48 anos. Outra questão. Nenhum escravo foi liberto pela lei do ventre livre, porque em 1888 a princesa Isabel aprovou a Lei Áurea. E o grande problema da Lei Áurea foi o quê? Não ressarcir os donos de escravos. Você tinha que entender que o escravo era uma mercadoria cara. Então imagine, trazendo para valores de hoje, um escravo custava aí em torno de 100, 180 mil reais. Você tinha um cara que tinha 200, 300 escravos. Olha a riqueza que esse sujeito perdeu do dia para a noite. Tem gente que se matou, cometeu suicídio quando a Lei Áurea foi assinada. O governo brasileiro ele não se responsabilizou, ele não indenizou os donos de escravos. E com isso, o último grupo que dava apoio à monarquia, que era justamente a aristocracia escravocrata do Vale do Paraíba, virou as costas para a monarquia brasileira. Tá? E você tem outros fatores também que a gente pode colocar aqui, pessoal. A questão de sucessão do trono. O Dom Pedro II não tinha um homem, um filho, para herdar o trono. Os seus 2 herdeiros morreram ainda jovens, né, na infância. Pra você ter uma ideia, tá vendo? Que mortalidade infantil matava todo mundo. Gente, rico e pobre não escapava. A expectativa de vida das pessoas era muito baixas. Então ele preparava a princesa Isabel para substituí-la. Agora imagine, uma mulher governar o Brasil em pleno século XIX. O Brasil ainda hoje é um país extremamente machista. Imagine isso no século XIX. Ainda mais a princesa Isabel, que era casada com um conde francês chamado Conde D, né? O famoso Conde Deu. Imagina os trocadilhos e as piadinhas em torno desse processo. Então, a monarquia ela foi se desgastando também. A figura do Dom Pedro II, né, no final do seu
mandaram essa charge, ela resume muito bem. Um homem velho, cansado, doente, que já não tinha pique para governar o país. E ele era o símbolo de um regime velho, ultrapassado. E aí eu chamo a atenção, porque essa história do Brasil é maravilhosa. Como esses grupos políticos que se articulam para tomar o poder, eles usam esse discurso do progresso, de que as coisas são ultrapassadas. E quanto tempo nós estamos falando, progresso agora vem, o progresso agora, com esse fulano que foi eleito, agora vai. Não vai, gente, não vai. O último, você sabe quem que eu estou falando, você sacou, né? Você entendeu? Sabe, entendeu? Pois é, enfim. Então, o movimento republicano, os militares, os opositores do regime da monarquia falavam que a monarquia ela representava tudo de ultrapassado, tudo aquilo que impediu o progresso do Brasil. A escravidão, uma economia agrícola. Engraçado, quando eles chegaram ao poder, eles não quiseram mudar a economia, não, mantiveram ela agrícola. Mas tudo bem, para tomar o poder naquele momento vale falar que era um regime ultrapassado. Tudo bem? Beleza? E aí, para a gente finalizar, a análise que nós temos que fazer sobre a proclamação da República em si. Será que essa proclamação ela é um golpe ou uma ação legítima? Primeiro fator, não houve participação popular. O povo assistiu à cena de forma como se fosse uma plateia de teatro. Mero espectador. Tanto é verdade que as pessoas pensaram que era um desfile militar. Quando Deodoro saiu do clube militar no Rio de Janeiro, foi até a residência oficial do imperador levar a notícia, né, de que a república estava sendo proclamada. Dom Pedro, velho, caquético, doente, falou, quer saber de uma coisa, meu filho? Pega esse governo, enfim, eu ia falar uma coisa aqui, né? Faz com ele o que você quiser, Deodoro. Falou, tô indo para Paris, beijo, menino. Na verdade, Dom Pedro sofreu pra cacete e considerou isso uma ingratidão e pensou que o povo ia nas ruas defendendo. Na verdade, não existia na população um sentimento antimonarquista. Se existe Ibope, Datafolha naquela época, vou fazer uma pesquisa de opinião, o grosso da população, para eles, tanto faz se era república, se era monarquia. O povo pobre, analfabeto, muito distante de ter uma cidadania plena, reconhecida, para essa população não havia significância trocar um regime por outro. Então você não é um movimento que parte da vontade da maioria da população, não é um movimento que trabalha com um sentimento de anti-monarquia, de ódio ao imperador, muito pelo contrário, o imperador era muito bem visto por boa parte da sociedade brasileira. Foi um movimento articulado especificamente por setores da sociedade brasileira, militares, cafeicultores do Oeste Paulista e aristocracia escravocrata que estava ali insatisfeita com o final da abolição da escravidão, né, com o fim da escravidão, com a abolição. Então, é uma pequena parcela que se apropria, né, de um processo e que empurra a República goela abaixo. Se esses argumentos não te convenceram que é um golpe a proclamação da República, eu vou te dar mais um. O país manteve-se economicamente e socialmente da mesma forma. Atrasado, rural, agroexportador, latifundiário e analfabeto. Não houve mudança na realidade social e econômica da população brasileira de uma forma geral. Vamos lá, vamos criar a república, é um novo regime. Mas não mudou nada. Então eu estou questionando para a gente pensar como a gente ainda hoje, né, acredita nessa ideia do salvador da pátria, que vai vir alguém que vai resolver o nosso problema. Agora vai, o fulano sumiu, vai resolver tudo que a gente está precisando. Caros amigos, isso não é possível de se acontecer. Então nós vamos parar por aqui, nossos estudos sobre o Brasil, nesse momento. Encerramos o segundo reinado. Qualquer dúvida, qualquer questão, entre em contato comigo. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até mais.